Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estão chegando com mais uma oração da noite, concluindo mais um dia para a honra e glória do Senhor e guardados debaixo da proteção maravilhosa do nosso Deus. Dando sequência às nossas devocionais aqui na oração da noite, a respeito dos compromissos inegociáveis dos cristãos verdadeiros, hoje eu quero meditar com os irmãos em Romanos, capítulo 14, versículos de 1 a 13. Reúna aí com a sua família e leia esse texto muito importante. Para constar, eu quero destacar apenas alguns versículos aqui desse trecho de Romanos 14, versículos de 1 a 13. O versículo de 1 diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Verso 7, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Verso 8, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Versículo 10, tu porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Verso 12, assim pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E encerrando no verso 13, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Que Deus aplique no seu coração esta leitura e que você e sua casa, sua família, possam tirar proveito maravilhoso desta palavra inspirada. Hoje eu quero tratar com os irmãos a respeito dos mandamentos que têm o propósito de proteger os relacionamentos entre os membros do corpo de Cristo. São 5 mandamentos recíprocos e estes 5 mandamentos, eles aparecem no Novo Testamento com a expressão não, ou seja, eles aparecem de forma negativa. E esses mandamentos, eles nos desafiam a desenvolver os nossos relacionamentos uns com os outros baseado na sinceridade. Sinceridade em primeiro lugar. Portanto, gostaria de tratar com os irmãos a respeito desses mandamentos. O primeiro deles é: não julgueis uns aos outros. Está aí no nosso texto, Romanos capítulo 14, versículo 12 e 13. O segundo é: não faleis mal uns dos outros. Diz assim lá em Tiago, capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. O terceiro deles é: não vos queixeis uns dos outros. Tiago, capítulo 5, versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. E o quarto é: não vos provoqueis, nem invejais uns aos outros. Gálatas, capítulo 5, versículo 26. E lá está escrito o seguinte: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E para encerrar essa lista de 5 mandamentos recíprocos que começam com a negativa, nós temos: não mentais uns aos outros. Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Na realidade, meus queridos irmãos, estes 5 mandamentos, eles de fato têm o propósito de proteger os relacionamentos cristãos. Principalmente protegê-los dos seguintes pecados. Primeiro deles, o juízo temerário. Chama-se juízo temerário aquele julgamento apressado, arrogante, baseado em impressões, informações de segunda mão, de ouvir dizer. Absolutamente condenado por Jesus lá no Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, versículos de 1 a 5. O segundo pecado que os
os mandamentos que nos incentivam a viver baseado na sinceridade. O segundo pecado que eles querem evitar é o pecado da maledicência. A Bíblia trata a maledicência como blasfêmia, portanto, absolutamente condenada na palavra de Deus. Infelizmente, muito praticada ainda hoje na igreja e em muitos relacionamentos. Maledicência, de fato, é terrível. Segundo o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 6, versículos de 9 a 11, a maledicência, ou seja, os maledicentes, os fofoqueiros, assim como os impuros, os idólatras, os adúlteros, os sodomitas, os ladrões, dentre outros, a Bíblia diz que eles não herdarão o reino de Deus, não entrarão nos céus. A Bíblia diz também, em Provérbios, capítulo 16, verso 28, que o homem perverso, ele espalha contendas, e o difamador, ele separa os maiores amigos. Mas também esses 5 mandamentos querem nos proteger da murmuração, o pecado da murmuração. A murmuração é um desprazer secreto. Na realidade, podemos dizer que a murmuração é a expressão da ingratidão. A Bíblia condena a murmuração veementemente. Uma pessoa que murmura é, de fato, uma pessoa amargurada, negativa, autodestrutiva. A pessoa murmuradora, o murmurão, ele sofre, com certeza, de cegueira e amnésia espiritual. Ou seja, ele não consegue ver as bênçãos de Deus, muito menos entender os propósitos de Deus, e também esquece muito rápido daquilo que Deus já fez. Foi exatamente isso que aconteceu nos dias de Moisés. Dos 12 espias que foram espiar a terra de Canaã, 10 deles voltaram murmurando, reclamando. E a murmuração deles influenciou um povo inteiro e causou muitos danos para o povo de Deus. E os últimos pecados que esses mandamentos querem evitar é o pecado da rixa, da inveja e dos ciúmes, né? Nós estamos falando aqui de uma pessoa irascível, ou seja, de uma pessoa que não controla a própria ira, né? Irritável. A palavra rixa aqui literalmente significa trazer à tona a ira, né? Geralmente causado por inveja ou por ciúme. São pecados associados: rixa, inveja e ciúmes. Foi exatamente a inveja que gerou em Caim o ciúme e provocou o primeiro assassinato da história da humanidade. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Foi por inveja e depois por ciúme que os irmãos de José, né, o venderam para ser escravo no Egito. E você sabe qual é a diferença entre ciúme e inveja? Ok. Ciúme é o medo de perder aquilo que se tem ou acha que tem, acha que possui. E a inveja é o medo de não conseguir aquilo que o outro possui e que se deseja exclusivamente para si. Uma pessoa ciumenta, ela desenvolve o sentimento de perda, né? O sentimento de que está sendo roubada por outra pessoa. E a pessoa invejosa desenvolve o sentimento de ambição. Ela sofre ao ver que o outro tem algo que ela gostaria de ter exclusivamente para ela. Dessa forma, a satisfação alheia é extremamente penosa para a pessoa invejosa. E, por último, esses mandamentos querem nos livrar da mentira. A mentira, de fato, é terrível. A Bíblia diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. É a principal ferramenta do diabo para levar multidões para o inferno. A Bíblia, lá no Apocalipse, capítulo 14, verso 5, diz que os 144 mil lavados no sangue do Cordeiro, a Bíblia diz que não se achou mentira na boca deles. Portanto, os relacionamentos sinceros precisam estar protegidos destes pecados. É por isso que esses 5 mandamentos existem e eles pretendem nos livrar destas enfermidades que prejudicam e que causam terríveis danos aos relacionamentos cristãos. Que você
eu e que todos nós tenhamos relacionamentos saudáveis, protegidos pelo cumprimento destes mandamentos. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, uma excelente noite e amanhã estaremos juntos novamente, guardados pela graça maravilhosa de Deus. Em nome de Jesus, que você tenha uma excelente noite.